que deixou de estar com a sua família. Por isso eu agradeço demais a presença de todos. Por isso eu me sinto muito honrado com a presença de todos. Eu mesmo fui à Barra da Tijuca buscar as crianças e demorei 2 horas e meia para voltar. Eu tenho uma fama de às vezes faltar a alguns eventos. Já me chamaram de Tim Maia. Eu falei, hoje eu vou construir um mito, eu vou faltar a medalha Tiradentes por motivos fora da minha vontade e vou contar essa história por aí. Faltou a própria medalha. Então eu quero ser muito breve com vocês. Eu estava pensando no que dizer, e aí de repente eu me vi como todo nervosismo que precede uma fala importante na vida da gente. A gente está embaixo, esses vitrais aqui, consta que eles têm a mesma cor da noite da proclamação da República Brasileira, né? Esse aqui é o plenário talvez mais importante da história da democracia brasileira. E falar dessa tribuna, recebendo a medalha mais importante dessa casa, que é a Casa do Povo do Rio de Janeiro, eu falei o que pensar. E aí eu lembrei da minha posse também no Municipal, outro espaço marcante, posse de todos nós, de vários aqui. E aí eu parei para pensar no tempo, Márcio. E aí o tempo me deu uma ideia, meu Deus, como passou o tempo daquela posse para cá. Mas não esse tempo de 1 ano e meio, é que eu já sou outra pessoa, né? Foram 16 meses com as manifestações de junho no meio. Foram 16 meses que eu, daquele discurso de posse, eu destaco que eu falava em pontes e falava em gestão coletiva, porque eu acredito muito nisso. Acredito muito que sou representante de uma classe e que aqui não há qualquer tipo de traço de vaidade ou individualismo que possa se destacar disso. Apenas o meu papel de representação de um movimento que é coletivo, né, da advocacia, que é muito maior, inclusive, do que os advogados vivos. Ele foi construído pelos que já morreram, que construíram cada pedra desse muro, que é a força da ordem dos advogados. E aí eu lembro que poucos meses depois da minha posse, eu acordei uma manhã com o Breno ligando para mim, né? Isso é outro acerto da minha gestão. Sempre que eu vou falar de segurança, eu falo através da voz equilibrada e tranquila do Breno, né? Vocês estão acostumados com ele da Globo News, eu ficar ali. E nós estávamos lá estabelecidos com a multidão na rua, uma multidão. E nós, no discurso de posse, falávamos otimismo, crescimento do Brasil, do Rio de Janeiro, avanço do país e a perspectiva da 7ª eleição presidencial direta, algo inédito. A minha geração, de repente, se descobriu diante de uma interrogação. Nós tínhamos uma visão positiva de tudo que acontecia e milhares de jovens na rua, e nós tivemos que parar para refletir como refletimos de forma coletiva. E a sala se encheu de muitos dos que estão aqui, com bate-bocas, brigas, e nós ali tomamos uma posição. Alguns regiram, outros. Nós vamos ser garantidores do direito de manifestação. A ordem nesse momento não vai tentar ser protagonista, porque ela não tem ao certo qual é o mapa e qual é o pedido das ruas. Ela acredita que há imprensa livre, tribunais funcionando, meios de transformação, eleições livres, mas nós temos que ouvir o que está nas ruas. E a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro foi verdadeiramente a mãe do direito de manifestação nas ruas de junho do ano passado. E que orgulho eu tenho disso! Que orgulho eu tenho disso! No único mês, 102 advogados desse relatório da assessoria de imprensa falaram em nome da OAB. Um jovem na rua se dizia, eu sou a OAB. E aí nós enxergamos que estávamos no caminho correto. E reagimos também à violência que atacou essa casa, e reagimos também à violência que desnaturou, a nosso ver, parte da beleza daquele movimento, mas que não deve ser esquecido o movimento. A Ordem dos Advogados segue atenta ao problema da reforma política. A Ordem dos Advogados segue cobrando limites ao financiamento de campanha privada, segue acreditando que não se construirá uma democracia real até o dia que o homem possa ter um voto e também o financiamento de campanha seja transparente e as grandes empresas
ou sejam os interesses da coletividade, não estejam representados de forma isonômica em todas as representações do povo brasileiro. A ordem não esquece que o pedido das ruas é transporte, saúde, educação. A ordem vai ficar cobrando das autoridades políticas isso. A ordem não concorda que um trabalhador fique 4 horas no ônibus para voltar para casa. A ordem quer saber o que vai se responder àquela juventude de São Gonçalo, sem saúde, sem transporte, sem saneamento, que foi às ruas em junho de 2013. Virar as costas a essa juventude é simplesmente chocar o ovo da serpente. É daqui a 2, 3 anos ver nas ruas um movimento de violência que nós não podemos aceitar, porque as transformações têm que se dar dentro dessa casa, dentro da forma da representação do povo brasileiro e dentro das formas de transformação que são construídas pela democracia, que a advocacia brasileira construiu, democracia que nos custou a vida de muitos dos nossos colegas.